Shalom, shalom, Averins, Sohorai Tovim. Vamos ler aqui Gênesis 36 até o 43. É isso aí mesmo. Bora lá? Vai falar sobre as gerações de Esav, né? Mas assim, é bom, porque quando a gente for pra Haftarah, você vai ver. Você vai falar de um dos filhos de Esav lá. Ora, essas são as gerações de Esav, que é Edom, nos dias de hoje, né? Nos dias que se prolongaram, né? Nos próximos dias. Ó, Edom fica na parte mais ao sul da Israel do Sul, né? Quando Israel era dominada pelas 12 tribos, tá? Bora. É tipo assim, como se fosse o Uruguai, né? Tem o Brasil, aí tem uma faixinha de terra para baixo que é o Uruguai, né? É mais ou menos isso, tá? Essa aqui é Edom. Esav tomou o esposo das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Oitita, e Aholivana, a filha de Ana, e filha de Ziveon, ou Ivita, e Bashmat, né, filha de Ismael, irmã de Nevaiot, né, que era filho de Ismael, que era o filho de Abraão, tá? Ada gerou Esav, filhos, ele faz Bechamat e gerou Reuel. E a Rolivana gerou Eus, Eialã e Corash. Estes são os filhos de Esav que lhe nasceram na terra de Canaã. Esav tomou suas esposas, e seus filhos suas esposas, e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todos os seus animais, e todos os seus bens que ele tinha adquirido na terra de Canaã, e ele entrou na nação longe da face de seu irmão Yaakov. Ele foi para bem longe, na terra de Edom. Tá? Por quê que ele foi? Porque os dois rebanhos não cabiam junto. Os dois eram muito grandes, né? Mas assim, por que Esav tinha grande riqueza? Porque ele roubou do pai dele. Tá? Basicamente é isso. Porque suas riquezas juntas, versículo 7, porque suas riquezas juntas era muito para que ele permitissem morar juntos, o qual a terra que eles eram estrangeiros não podia suportar os dois rebanhos, né, por causa dos seus rebanhos. Assim Esav habitou no Monte Seir, e Esav é de Edom. E essas são as gerações de Esav, pai dos Edomitas, o Monte Seir, né? Do mesmo jeito que ele é o pai dos Edomitas, né? Quem também é mais pai dos Edomitas, né? Filho de Abraão lá, como é que é o nome dele? Ismael. E também tem os Amonitas e os Perizitas, que são os Amonitas e os Moavitas, né? Que são os filhos de Lot. Tá? Porque suas riquezas eram muito grandes e não permitia se morassem juntos, e a qual a terra, na qual a terra eram estrangeiros e não podia suportar os dois rebanhos. Assim Esav habitou no Monte Seir, e Esav é de Edom. Estas são as gerações de Esav, pai dos Edomitas do Monte Seir, e estes são os nomes dos filhos de Esav. Elifaz, filho de Ada, esposa de Esav. Reuel, filho de Bashemat, e esposa de Esav. O filho de Elifaz foram Temã e Omar, Zelô, Gatã e Kenaz. Etiná foi concubina de Elifaz, filho de Esav, e ele gerou Elifaz Amaleque, que este é os filhos de Ada, esposa de Esav. E estes são os filhos de Reuel, Natã,
Zerar, Chamá, Mizá, e estes foram os filhos de Bechamate, esposa de Esav. E estes foram os filhos de Aholivana, filha de Ana e filha de Azivon, esposa de Esav. E gerou a Esav, Eus, Ialã e Corash. E estes foram os chefes dos filhos de Esav, os filhos de Elifaz. O Bahor, do filho de Esav, o chefe foi Temã, e o chefe Omar, e o chefe Zefó, e o chefe Kenaz, e o chefe Corá, o chefe Gatã, e o chefe Amaleque. E estes foram os filhos de Adá. E estes são os filhos de Reuel, que é de Esav, o chefe Nahat, perdão, o chefe Zerat, o chefe Chamá, o chefe Mizá. E estes são os chefes que vieram de Reuel, na terra de Edom. E estes são os filhos de Bashemat, a esposa de Esav. E estes são os filhos de Aholivana. E estes são os filhos de Esav. O chefe Eus, e o chefe Ailã. Tá repetindo os nomes tudo de novo, pô. Tá? Não sou eu que tô repetindo, não. É que tá repetindo aqui também, tá? O chefe Ailã e o chefe Corash. Estes são os chefes que vieram de Aloihana, o filho de Ana, esposa de Esav. E estes são os filhos de Esav, que é da terra de Edom. E estes são seus chefes. Estes são os filhos de Seir, o Horitá, que habitou na terra de Lotã, Choval, Ziveon e Aná. E Dishon, Ezer e Dishan. Estes são os filhos do chefe de Horitá, e os filhos de Seir na terra de Edom. E os filhos de Lotã, que foram Hori, Remã, e a irmã Lotã e Tiná. E os filhos de Choval foram estes: Euvã, Manahat, e Eival, e Shefô, e Onã. E estes são os filhos de Ziveon, Aiá, Aná. E estes eram Ana, que gerou, que achou as mulas no deserto. E este era o Ana que achou as mulas no deserto, quando ele estava na pastagem junto com os jumentos de Ziveon, seu pai. Os filhos de Ana foram Dishon, Aholivana e a filha de Ana. E estes são os filhos de Dishon: Rendan, Esvan, Itran e Xeran. Os filhos de Ezer, que são estes filhos: Bilan, Zaavá e Acan. Em 36, 43, né? Tá certo. E os filhos de Dishan são Uz, Aram, e estes são os chefes que vieram dos Horitas. E os chefes de Lotã, chefe Choval, chefe Ziveon, o chefe Aná, o chefe de Shon, o chefe Ezer, o chefe de Sam, e estes são os chefes que vieram do Horita, entre os chefes da terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes de reinar qualquer rei sobre os filhos de Israel. Ebela, e o filho de Beor, e o filho de Edom, e o nome da cidade era Dinahava. Dinhavá. Desculpa que eu li errado. Ebela morreu a Iovav, filho de Zerá, e Bezerá reinou no seu lugar. E Iovav morreu em Hushã, e a terra da terra de Temani reinou no seu lugar. Hushã morreu, e Ada, seu filho Bedad, que atacou Midian no campo de Moabe, reinou no lugar dele. E o nome de sua cidade é Ivita. Haddad morreu. Exanlá de Miraca
reinou no seu lugar. Enxanlá morreu, e Saul de Rehovot, pelo rio, reinou no seu lugar. Shaul morreu, e Baal-Hanã, filho de Arrivor, reinou no seu lugar. Baal-Hanã, filho de Arrivor, morreu, e Adá reinou no seu lugar. E o nome da cidade era Pau. E o nome da sua esposa era Mehetabel, filha de Matred, perdão. E a filha de Mezarrav. Portanto, estes são os nomes dos chefes que vieram de Esav, de acordo com suas mishparrot, suas famílias, e segundo os lugares dos seus nomes: chefe de Timá, chefe de Alvá, chefe de Ietet, chefe Arroivana, chefe Elá, e chefe Pinom, e chefe Kenaz, e chefe Temã, e chefe Mivizar, e chefe Migdel, e chefe Irã. Esses são os chefes de todas as esses são os chefes de Edom, e todos os seus habitantes da terra da sua possessão. E Esav era o pai dos Edomitas. Terminou. Vamos lá. Bom, aqui não tem muito o que falar, que só falou genealogia. Essa daqui são as perebas que perseguem o nosso povo até hoje, tá? Os filhos desses caras aqui. Beleza? Você lembra lá quando Isaac foi abençoar Esav? Falou assim, eu te fiz senhor sobre você. Você vai reinar nos lugares inférteis e vai ser uma espécie de assassino, né? Vai viver em luto o resto da vida, tá? Bom, então é isso daí. A gente vai ficando por aqui. Não tem muito o que falar não, porque aqui é genealogia, mas é a genealogia do outro lado, né? Do pessoal que dá trabalho pra nós, né? Então, eu nem ligo. Agora, se fosse genealogia do nosso povo, aí eu dava uma olhada. Bom, então é isso. Shalom, shalom. Que Allah abençoe todos vocês no Mashiach Yahushua, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.